a gente tinha os que de alguma maneira tinham o socialismo como um paradigma alternativo ao capitalismo, sofrido muito, por mais que a gente odiasse a União Soviética, e o que tinha sido o mundo bipolar antes, até 89, estava se reconfigurando. Então, as Nações Unidas eram vistas, e a pauta que a Rio 92 oficial teve como pauta era, se a gente olhar de hoje, extremamente avançada. Extremamente avançada. A gente pode, inclusive, dizer que, desse ponto de vista, a gente está tendo um retrocesso. A pauta oficial da Rio 92 tem dois grandes temas: economia verde e pobreza, e a nova arquitetura, da questão ambiental. Se comparar com os tratados que saíram da ECO 92, é quase de chorar. Então, desse ponto de vista, a gente naquele momento ainda tinha a ideia da possibilidade de as Nações Unidas serem esse espaço em que os chefes de Estado se reconheciam e criavam compromissos comuns. Que é claro que hoje a gente tem muitas questões, mas se a gente lembrar, de uma certa forma, isso tinha sido o que tinha salvado lá na Segunda Guerra Mundial, essa possibilidade da humanidade acabar. Então, esses espaços de acordo e de encontro, em 92, estavam muito mais valorizados, talvez, ou muito mais legitimados. E apesar disso, o que a gente viu nas 2 décadas seguintes foi a imposição absoluta, inicialmente do modelo neoliberal, né, a fragilização dos Estados e o fortalecimento das corporações como o que gerencia, organiza e define a vida. As formas de vida, as formas de relação entre nós e as formas de relação entre nós e o ambiente no qual nós vivemos. É claro que isso não nasceu ali. É claro que a ruptura que nós no Ocidente experimentamos entre nós e o que nos cerca, essa sensação de que nós, como humanidade, não pertencemos à natureza, que a natureza é uma coisa distante, né, em que no máximo estão alguns humanos que ainda são suficientemente primitivos para se envolverem com a natureza, mas que nós, ocidentais, já somos uma coisa diferente. Essa ruptura tinha começado muito antes, a gente não vai entrar nessa história aqui. Mas, de uma certa forma, a vitória do neoliberalismo, a imposição, então, do mercado como um espaço que organiza a vida. Eu acho que essa questão, para nós, hoje, ela é fundamental de compreender. Porque a questão não é se o mercado tem uma função, ou se o mercado pode exercer uma função, ou se as relações econômicas, através do mercado, elas têm uma relevância. É claro que tem. A questão é qual é o lugar que eles ocupam na organização do mundo e da vida. Esse é que é o problema. Então, quando você tem uma inversão total, e o neoliberalismo é o desenho disso. Muitas pessoas aqui já têm a minha idade, a gente certamente leu o Polanyi falando da Grande Revolução, em que ele ainda tinha a esperança de que a sociedade fosse estabelecer controle sobre o mercado. E exatamente o que a gente viu foi o inverso disso. E 92 foi um marco do momento em que, de uma certa forma, a partir da derrota de uma possibilidade alternativa de desenvolvimento, de concepção de mundo, isso se exponencializasse. Agora, esse modelo alternativo, ele era alternativo até a página 3. Da página 3 em diante, ele era muito semelhante. Por quê? Porque, na verdade, o modelo socialista também pensava na natureza como recurso natural a ser utilizado, apropriado, conhecido para a apropriação dos meios de vida da humanidade. Também o modelo socialista compartilhava de 2 ideias que, do meu ponto de vista, são as ideias que nós deveríamos ser capazes de confrontar da maneira mais radical. A ideia de crescimento ilimitado, portanto, de ausência de limites naturais à nossa apropriação e uso do planeta, e a ideia de progresso. E a ideia de que progresso é igual a desenvolvimento, e que progredir é crescer em termos econômicos, em termos de capacidade de uso e abuso de uso do que generosamente a natureza nos
brinda cotidianamente com todo esse maravilhoso planeta que nós habitamos. Bom, essa hegemonia absoluta das corporações, essa hegemonia absoluta da ideia de desenvolvimento, da ideia de crescimento e da ideia de progresso, elas de uma certa forma foram compartilhadas pela esquerda e pela direita. Não é à toa que o Marx, me desculpem, os que são muito marxistas ainda, dizia que... às vezes eu falo, as pessoas são tão ofendidas, um amigo meu falou, você não fica falando dos avós das pessoas, entendeu? Porque faz mal. Então não estou falando mal do Marx, tá? Ele dizia que o socialismo era a etapa superior do capitalismo. Ou seja, depois que a gente já tiver desenvolvido muito as forças produtivas, com esse desenvolvimento, sem nenhuma crítica ao desenvolvimento das forças produtivas, aí sim a humanidade vai ter aquela vida maravilhosa em que de manhã a gente trabalha, de tarde a gente pesca e de noite a gente faz amor ou vira crítico literário, enfim. Que é talvez a coisa mais generosa, mais bonita, não é? Em termos da utopia da esquerda. Eu acho que isso aí é comovente. Se a gente não esquecesse que enquanto a gente está fazendo isso, os peixes, as aves, também estão ali, também são parte disso. E que a gente tem que estar conectado com isso. E que essa possibilidade de vida em harmonia, ela não é referida a quantos tênis Nike eu tenho, qual é a marca da camisa que eu estou usando, se o meu boné é isso, se a minha bolsa é Gucci, entendeu? E na medida em que as corporações vão dando o sentido do que é progresso e desenvolvimento, cada vez mais progredir, crescer e ser desenvolvido é igual a consumir, possuir e se apropriar. Cada vez mais é uma coisa igual. E aí, qual é, do meu ponto de vista, de novo, o imenso desafio que nós temos? É que também nos países, depois dessa vitória absoluta do neoliberalismo, também nos países nossos, aqui na América Latina, que resultado da luta de milhares de povos, de organizações, de movimentos. Garantimos a redemocratização da América Latina, garantimos governos, entre aspas, de esquerda em quase toda a América Latina, ou numa parte fundamental da América Latina. Conseguimos que esses governos rompessem com a lógica neoliberal e que o Estado pudesse voltar a ter um papel como expressão que deveria ser, que poderia ser, o que alguns acreditam que pode vir a ser, do comum. A grande derrota, do meu ponto de vista, é que esse modelo, que incorpora uma preocupação social muito maior do que os governos anteriores, e eu não vou dizer, bom, eu trabalho naquela mega King ONG horrorosa que o Betinho presidia, que é o IBASE, e o Betinho dizia na época da Ação da Cidadania, quem tem fome tem pressa, galera, não dá para esperar fazer a revolução para depois alimentar o pessoal, tem que ir. Então não acho que ações emergenciais, elas são contra-revolucionárias ou nada disso. Agora, como nós estamos fazendo hoje, que é garantir acesso através do Bolsa Família, super importante. Nós aqui, o Evo Morales lá na Bolívia, super importante. Como é que a gente está pagando essa conta? Como é que a gente está pagando essa conta? E a gente está pagando essa conta com uma superexploração do que a gente chama das nossas riquezas naturais. É vendendo muito mais ferro, é vendendo muito mais soja, é destruindo muito mais do que a gente... Então, de uma certa forma, a gente está caminhando para o abismo, super contente, porque pelo menos tem mais gente caminhando do mesmo lado. Não tem tanta gente morrendo de fome. Mas é uma perspectiva suicida. Não tem a menor dúvida, entende? Não tem a menor dúvida. Agora, reverter isso também não é fácil. Também não é fácil. Há pouco tempo atrás, a gente organizou lá no IBASE uma coisa chamada Plataforma IBASE, em que tinha um monte de gente conversando. E nós, desde 2009, estávamos falando lá no Fórum Social Mundial, que a gente encontrava, entendia que o que a gente vive hoje não é uma crise de múltiplos aspectos. Não é a crise ambiental, mas a crise financeira, mas é uma crise de civilização. É uma crise do modelo e da concepção e da forma de ser e estar que hegemoniza, não é a única, mas é a hegemônica. É hegemônica porque é aquela que a gente deseja, mesmo quando ainda não está lá.
É onde a gente gostaria de estar. E aí a gente dizia, então tem uma crise de civilização e a gente precisa de um novo paradigma de civilização, um novo paradigma de ser e estar no mundo. E aí, falando disso, do blá blá blá, da incoerência dos carros particulares, e aí um companheiro nosso, que naquela época era menos importante do que ele é hoje, um lixão de Jardim Gramacho, lá em Caxias, na periferia do Rio de Janeiro, ele disse, Moema, cara, a vida inteira eu quis ter um carro, porque sair de Caxias para chegar no centro do Rio de Janeiro é de lascar, você fica horas na fila esperando ônibus. Agora que eu tenho um carro, tu vai me dizer que carro é uma merda, que polui, que não sei o quê. Tá louca? Agora que chegou a minha vez, você vai falar isso pra mim? E eu falei, caraca, Tião, realmente pega mal te dizer isso, né? E esse discurso do agora é a minha vez, que é verdade para o que a gente está chamando dos novos pobres, os que eram miseráveis e passaram a ser pobres com os Bolsa Família, é o discurso que também os governos dos países emergentes usam em relação ao pessoal do norte. Tá bom, galera, muito legal ficar falando de preservar a Amazônia. Agora que vocês já destruíram tudo que vocês podiam destruir lá na Europa, que já consumiram tudo, já exploraram o ouro, agora que vocês vão falar que a gente tem que ter consciência ecológica e não usar os nossos recursos naturais, cadê a nossa soberania para a gente mesmo ser autor da destruição do nosso próprio país? Como é que vocês não vão deixar a gente destruir o nosso próprio país? Então, esse discurso, e que não é louco, vê bem, porque é claro que tem um monte de gente no país, no Brasil, na Índia, na África do Sul, nesses novos países emergentes, numa situação muito lascada, em que respostas precisam ser dadas. Não basta o discurso, entendeu? O movimento ambientalista hoje e o movimento de luta por justiça social, nós estamos chamados a dar resposta a questões emergenciais e que envolvem a humanidade como um todo. E aí, bom, eu já me perdi aqui do que eu ia super organizadamente falar, mas enfim, o que eu queria retomar um pouco é quais são as condições da gente hoje, então, construir espaços que sejam mais possíveis de participação. Porque é claro que a partir da Rio 92, e essa foi uma marca, todo mundo lembra de um tratado importante que foi a Agenda 21, a ideia de participação e essa ideia que você fala, não, vamos juntar todo mundo, vamos participar, ela cresceu, sem dúvida nenhuma. Agora, os limites da participação ainda estão dados pelo desenho de desenvolvimento, progresso e crescimento. O questionamento a esse coração, da forma como a gente organiza a vida no planeta, é que nesse desenho, nesse coração, é nessa ferida, no poder das corporações, no poder de serem elas que definem agora que já que desenvolvimento sustentável era um oxímoro que realmente não podia dar certo, vamos fazer a economia verde. Arão, desculpa, Arão está aqui, ele daqui a pouco vai falar em defesa da economia verde, mas de fato, se a gente só comprar esse novo bilhete e dizer, ah, que legal, não era, gente, tá legal, não era desenvolvimento sustentável, não dava mesmo não. Desenvolvimento não tem a menor possibilidade de ser sustentável, então tá legal. Então vamos lá falar de economia verde. Se for só isso, se for só verdejar para a gente continuar com o mesmo modelo de vida, de consumo, se a gente não... E aí, gente, é o nosso conforto também, porque aqui a gente olhando, não estamos pobres, né? Não estamos pobres, não estão aqui, não estão com a gente. E se a gente não conseguir falar com eles, estar com eles e estar junto, o nosso discurso vai ser sempre muito superficial. E a nossa possibilidade de... Esse é um desafio, entende? Ele é um desafio cotidiano para os ambientalistas, para os que lutam por justiça social. E eu hoje diria, ninguém que luta por justiça social pode não ser ambientalista. Agora, os ambientalistas não podem abandonar a luta por justiça social. E isso significa que nós temos que criar a capacidade de um questionamento profundo ao capitalismo. Não basta pintar de verde, entende? Nem o arco-íris inteiro ia dar conta. Tem que repensar na essência a lógica da vida que se constrói a partir do mercado. E esse desafio, eu com isso quero caminhar para terminar, porque a Eco 92 ela foi um marco importante para a construção de um espaço de sociedade civil que rompia
com uma lógica também de organização da resistência anterior, que era a lógica em que você tinha a classe operária como o sujeito de transformação da história, né? Primeiro a gente vai fazer a revolução e depois a gente cuida do direito das mulheres, primeiro a gente vai fazer a revolução, depois a gente cuida do direito dos negros, primeiro a gente vai fazer a revolução, depois a gente... Essas outras são todas agendas secundárias, né? Isso foi rompido e a Eco 92 foi um momento importantíssimo para isso, em que a gente disse, não dá para escolher entre uma coisa e outra. Não dá para escolher entre justiça social e respeito à igualdade de gênero, entre justiça social e questões que têm a ver com o racismo que persiste no nosso país e que é a base de enriquecimento absurdo que a gente tem de algumas... Então, não são duas agendas, a gente tem que juntar isso tudo. E não tem agenda prioritária. A agenda dos trabalhadores não é mais importante do que a agenda dos gays e das lésbicas. Todos eles estão lutando por uma possibilidade de uma nova humanidade, uma nova forma de ser e estar no mundo. E todas elas são absolutamente fundamentais, com tempos diferentes, com articulações diferenciadas, mas são absolutamente fundamentais. Então, a Eco 92, o que a gente conseguiu fazer no aterro do Flamengo, foi uma base importantíssima para a possibilidade de construção de uma deserarquização, se a gente quiser chamar assim, das lutas sociais, em que os trabalhadores eram mais legítimos que os camponeses, que por sua vez eram mais legítimos que as mulheres e muito mais legítimos que os negros. Isso foi fundamental. Mas nesses 20 anos, a gente acabou sofrendo com o processo do neoliberalismo, que dizia que a política não importa, que o Estado não importa. A gente acabou também, como um espelho disso, guetizando as nossas lutas e as nossas formas de atuação. De uma tal forma que hoje parece que tem um mar de distância entre um ambientalista, um militante das favelas lá do Rio, um grupo indígena que luta pelo seu direito. Como é que a gente consegue, sem desconhecer a diferença, criar mais sinergia entre nós, mais reconhecimento do valor e da importância da luta do outro, mais sentido de alteridade? Essa coisa que você falava que para mim é absolutamente fundamental, recompor uma ideia de comum humanidade, na qual eu não sou se você não é, e o que você seja é fundamental para que eu seja também, e a nossa mútua dependência é também a nossa mútua liberdade. A liberdade não é eu fazer o que quiser, que me dê gana, na hora que eu quiser e da forma que eu quiser, mas liberdade é a possibilidade de reconhecer profundamente a tua humanidade e de ser parceira tua na luta pela tua felicidade. Esse sentido a gente só vai conseguir criando formas e formas múltiplas de diálogo, de conversa, de vontade de escutar, de vontade de estar junto, sem falar, e aí inventar uma nova palavra. Agora, nós estamos ainda marcados como sociedade civil pelas amarras e pelos muros que a gente construiu para também se afirmar. Quando as mulheres e o movimento feminista tem uma questão fundamental nisso, eu não sou feminista, gente, desculpa, mas eu acho que o movimento feminista tem uma importância fundamental na afirmação da agenda de gênero. Fundamental. Agora, num determinado momento, elas tiveram que ficar, quase que botar grade para se defender, para ter o direito de se organizar. As mulheres camponesas, a gente trabalha muito com o pessoal na África hoje, até hoje, nas organizações, para que tenha organizações autônomas de mulheres camponesas, é uma dificuldade, porque aí a galera diz, não, vocês estão enfraquecendo a luta comum, vocês vão criar uma agenda só de mulheres. Como é que a gente consegue entender que a organização dessa diferença não enfraquece, mas cria a possibilidade de uma maior riqueza para cada um de nós? Eu acho que é um enorme desafio. Então, gente, desculpa aí que eu me enrolei um pouco. Eu espero que a gente esteja, eu tenho confiança profunda de que a gente vai estar junto, que a gente vai romper esse sequestro das nossas esperanças, retomar a esperança, reafirmar a possibilidade de fazer o mundo de uma maneira diferente. É um desafio da nossa geração e das futuras gerações que nós temos que aprender a construir juntos, enquanto ainda dá tempo, um mundo melhor. Obrigada.